Simbora estudar O Condomínio, Luiz Fernando Veríssimo. Esse é um conto muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo, que vai contar a história de um homem de 39 anos chamado João, que sofreu muito na ditadura militar, né? Ele foi um guerrilheiro, ele lutou contra a ditadura e ele foi muito torturado. Isso nós vamos descobrir durante o conto, porque no início do conto ele chega em casa contando para sua esposa, né? Sua esposa, né? Olha, você foi assaltado? Ele não. Aí, né? Ela fala, então você viu um fantasma, né? E ele, isso mesmo, viu um fantasma no elevador. E aí ele vai contar que ele tinha visto, né? O cara que o havia torturado, né, no tempo da ditadura lá no DOPS. E aí eles vão conversando, né? Ele fala, não, o cara mora no 8º andar. Eu vi que ele apertou o botão do 8º andar. E a mulher fala, no 8º andar mora o Serginho, o melhor amigo do Vado. Do Vladimir, né, do filho dele, não gosta de chamar de Vado. E aí eles vão descobrindo, né, que aquele Serginho, ele fala, pô, o nome do cara era Sérgio mesmo, né, Sérgio. Pessoal, claro que não é, né, não é nada disso, mas Sérgio era o nome de um dos maiores, né, dos grandes torturadores lá, né, do delegado Fleury, Sérgio Fleury, durante a ditadura. E o Sérgio Fleury tinha o apelido de porco, né, era de porco. Sim, era de porco, porque ele tinha, né, a cara redonda, eles diziam que ele parecia com um porco. O Fleury torturou muita gente no Brasil, né, então esse nome Fleury deve ter sido, esse nome Sérgio deve ter sido, né, devido ao Sérgio Fleury. E a mulher, né, esse conto ele vai assim, ele vai contando ali o que vai acontecendo, e esse conto em terceira pessoa, e, né, de vez em quando tem uma lembrança ali, né, dos tempos do DOPS, do que aconteceu. Por exemplo, o interrogatório era feito por 3, às vezes 4. O que comandava se chamava Sérgio, mas tinha um apelido. Como era mesmo que aquele outro preso dissera, você caiu nas mãos um apelido, um nome de bicho. Como era, você caiu nas mãos esse é fogo, mas ele não denunciara a ninguém, aguentara firme. Depois de um mês, o tinham soltado. Ele nunca mais ouvira falar no tal Sérgio. Forte, a voz pouca. Então aqui tem características mesmo do Sérgio Fleury. E algo que ele se orgulha, isso é presente no conto em vários momentos, é de não ter denunciado ninguém, né? De ter aguentado firme e de não ter falado o nome de nenhum companheiro, não ter falado de nenhum companheiro ali durante o interrogatório. E o que vai acontecer? Eles acabaram de se mudar para aquele prédio, eles são novos ali, né? Um prédio novo, né? Um prédio assim de pessoas que estão, né? Para eles principalmente para eles, é como subir de classe, né? Eles estão conquistando aquilo. E o conto deixa claro também que o pai era contra a guerrilha, né? O pai não apoiava em nada. E observa, né? Falou ali anteriormente que ele passou um mês preso. E ele já era casado nesse tempo aqui né, que ele se envolveu ali com a guerrilha, ele já era casado com a Sandra. Eles vão ter uma reunião de condomínio, e nessa reunião de condomínio, ele vai se encontrar com o Sérgio. E aí na reunião de condomínio, está lá, né, ele achando tudo muito chato, e aí o dono da casa em que eles estão, né, o síndico, nossa, me fugiu a palavra síndico, né? O síndico apresenta ali uma proposta, né? Que o doutor Sérgio, ou seja, o Sérgio, que era o torturador, tem uma empresa de vigilância e ele vai cobrar bem pouquinho, né? Não vai cobrar pelo serviço, mas eles vão fazer a segurança ali do condomínio. Mas o nosso João, ele não concorda. E ele diz que ele não concorda. Aí os outros tentam convencê-lo, né? Como ele fala, mas todo mundo tem que concordar, tem que ser unânime a decisão, né? Ele fala que não concorda, aí nisso eles ficam por ali, né? A mulher fala, se ele não concordar, eu concordo. A mulher dele, né? Então observa, né, essa questão da segurança ali em primeiro lugar.
porque eles temem as pessoas que moram ali perto. Então esse conto também mostra isso, né? Essa diferença, os ricos têm medo dos pobres. Tá? E esse personagem João, ele tem isso, né? De pensar, pô, né? Aquele lado lá, né? Eu venho de lá, né? Eu gosto daquele lado ali. E eles ficam por ali conversando. Né? Os dois ficam sozinhos. E ele vai falar pro cara, se o cara não lembrava dele. E o cara lembra dele. Mas fica aquela conversa ali, né? Dos dois ali, né? Por exemplo, ó, olha o trecho aqui. O filho da puta se lembrava de tudo. Se lembrava de tudo no momento em que vira João. Por alguma razão, João considerou isso uma vitória. Eu não me esqueci de nada, só do seu apelido. E aí ele fala que o João também tinha um apelido. O João não lembra do apelido que ele tinha. Você também tinha um codinome. Né? Ele, putz, eu me esqueci, né? Ele fica, como é mesmo? E essa história vai terminar com o futebol, né? No Brasil tudo termina em futebol. Eles vão marcar um jogo ali, né? Entre eles, tá? Mas o João, né? E é curioso, né? Que eles estão ali em Porto Alegre, né? Os dois se dizem colorados, né? Torcer para o Inter, tá? O time da camisa vermelha, né? Isso parece até uma surpresa ali, o outro, né? Também torcer para o vermelho. Tá? E parece que as coisas se acertam, né? Eles combinam até um churrasco, vão fazer um racha ali. O João concorda, né? Em ajudar. E eles vão acabar ali com o futebol. Vou ler o final do conto aqui. Talvez tivesse denunciado alguém depois inconsciente. Isso aqui é uma lembrança, né? Talvez tivesse falado. E ele pensa, né, que talvez ele tivesse falado. Um dos companheiros tinha desaparecido. 2 tinham se exilado. Mas ele não traíra ninguém. Conscientemente ninguém. Aí ele pensa, conscientemente eu não traí. Fazia tanto tempo. No futebol, domingo antes do churrasco, arranjou para não ficar no mesmo time com o Sérgio. E isto pelo menos não. No morro do outro lado do muro, uma multidão se reuniu para ver o jogo deles. Os pobres. Depois do churrasco e o banho de piscina, João tentou discernir os seus rostos, mas não enxergava a expressão de ninguém. Procurou uma maneira de mostrar que estava daquele lado do muro, mas na verdade não estava. Estava do lado deles. Codinome? Mas não haveria maneira. Quando começou a escurecer, deixaram a piscina e entraram no palácio. Vado foi ver os Trapalhões no apartamento de Serginho. E o filho dele vai ver os Trapalhões lá no apartamento de Serginho no domingo. Então, para mim, o que esse conto traz é que a vida continua. O pensamento de que esses caras não foram punidos. Eles continuam por aí e a gente tem que aceitar eles vivendo entre nós. Nós só não aceitamos ele jogar no mesmo time nosso, né? Foi que ele não aceitou ali. Mas não tem jeito, tem que aceitar. A justiça não foi feita no Brasil, né? Para essas pessoas que tanto mal fizeram no passado. Então é este o pensamento que eu fico aí deste conto do Luiz Fernando Veríssimo. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, tá? Compartilha o vídeo, comenta aí se concorda, se não concorda, tá? Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Espero que realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!